João, boa tarde. Grande Preto, um abraço para você, Eugênio, Karine, boa tarde, Fox. Pois é, o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro logo depois da partida que fez contra o Figueirense. Afinal de contas, o Pacaembu estava lotado pelos torcedores do Flamengo. Quase 30 mil torcedores compareceram na manhã de domingo e vibraram muito com mais uma vitória do Flamengo, que manteve a equipe na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro logo na sequência. Não teve aquela recepção no aeroporto, como a gente viu há alguns dias, quando centenas de torcedores foram até o Santos Dumont para empurrar o time, depois para recebê-lo também no retorno ao Rio de Janeiro. Foi uma chegada discreta, mas do jeito que o Flamengo esperava. Afinal de contas, cabeça para trabalhar, cabeça para descansar, porque o Flamengo já treina aqui no Campo 3 do Ninho do Urubu, pensando na partida de quarta-feira contra o Palestino. O que a gente percebe dos jogadores que estão em campo são aqueles que não começaram a partida contra o Figueirense, estão aqui os reservas e também aqueles que entraram durante a partida. Mas o técnico Zé Ricardo ontem já dava pistas de que a escalação do Flamengo, o time que ele deve levar para o Chile, para essa partida contra o Palestino, deve ser um time bem alternativo, um time misto, não deve repetir a mesma escalação que fez na partida contra o Figueirense, quando perdeu no Orlando Scarpelli por 4-2, foi bastante questionado pelos jogadores que ele colocou em campo, mas deve sim poupar alguns dos atletas que vêm atuando com mais frequência e dar ritmo de jogo também a outros atletas que vêm entrando durante apenas alguns minutos durante a partida. O Flamengo tem pelo menos 3 baixas para esse jogo. A assessoria de imprensa do clube acabou de enviar uma nota, eu vou ler para vocês aqui, ó. O atleta Gabriel, o atacante, ontem ele acabou deixando o jogo com dores no pé direito. Ele fez um raio-x hoje que constatou um trauma no pé direito, mas não teve fratura, será poupado, não viaja para o Chile amanhã. A exemplo dele, o outro atacante, o Leandro Damião, também com edema muscular no adutor esquerdo, ficou hoje na fisioterapia, também não viaja, assim como o zagueiro Donati. Ele passou o dia todo na fisioterapia, não estava e vai ser poupado também para estar à disposição para o jogo de domingo. Portanto, o Flamengo terá pelo menos essas 3 baixas no time que enfrenta o Palestino. Claro, algumas outras peças o técnico Zé Ricardo também deve optar por deixar no Rio de Janeiro para evitar essa viagem desgastante, até porque depois de quarta-feira contra o Palestino, o Flamengo retorna já ao Rio de Janeiro, focado na partida contra o Cruzeiro, final de semana em Cariacica. Por outro lado, o Flamengo terá essas baixas, mas deve ter alguns retornos também. Um deles é o Paulo Guerreiro, que não atua durante 3 partidas, primeiro porque não tinha treinado com o grupo, depois não estava se sentindo bem, alguns problemas de intestino, enfim, fizeram o Paulo Guerreiro ser poupado, mas o Guerreiro, ontem mesmo, o Zé Ricardo já disse que ele estará à disposição. Como o Leandro Damião sequer irá viajar, ao que tudo indica, o Paulo Guerreiro deve estar à disposição e deve ser confirmado no ataque do Flamengo. Ainda restam algumas dúvidas. Será que o Diego, também que vem atuando com tanta regularidade durante os últimos jogos, será que ele vai estar à disposição do técnico Zé Ricardo? O Alan Patrick pode ser uma outra opção, a exemplo do Mancoejo. Algumas peças a gente ainda não sabe. Certo mesmo é que 20 jogadores vão viajar para o Chile. Desses 20, 18 serão selecionados para a partida. O técnico Zé Ricardo irá cortar 2 atletas. Provavelmente um deles será o terceiro goleiro. E claro, fica aí mais um outro atleta que deve ser cortado. O Flamengo faz o último treino no Rio de Janeiro neste instante. Viaja amanhã de manhã para o Chile, por volta de 6h30, 6h40 da manhã. Chega às 11h30, horário local. Faz um treino leve durante a tarde. Descansa, quarta-feira tem o jogo contra o Palestino e na quinta-feira o Flamengo retorna num voo fretado ao Rio de Janeiro e já para descansar, folga na quinta-feira, não trabalha na quinta-feira, folga geral aqui no Ninho do Urubu e aí se prepara para a partida de domingo contra o Cruzeiro, como eu falei, em Cariacica. O Flamengo ainda namorando ali de um tropeço, pelo menos um empate do Palmeiras, para ele assumir pela primeira vez neste campeonato a liderança do Brasileirão. Essas são as primeiras informações do Flamengo. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva por aqui. Claro, a gente traz tudo ao vivo dentro do Boa Tarde Fox. Preto.